pessoal, tudo bom? Davi aqui do Tarot Oráculo, trazendo para vocês mais uma leitura semanal. Gente, a gente vai ter as três opções, como sempre, né? A opção número 1, a Selenita, pedrinha branca. Opção número 2, pedrinha prateada. Opção número 3, pedrinha azul, tá bom? A opção número 1 tá com Ethereal Visions e a pedrinha branca. A opção número 2 tá com o Golden Art Nouveau e a pedrinha prateada. E a opção número 3 tá com o This Might Hurt Tarot e a pedrinha azul, tá bom, pessoal? Então, é só vocês escolherem um. O tempo de cada vídeo aqui, de cada leitura, tá na descrição. Então, é só vocês irem lá e clicarem no tempo ou clicarem nos capítulos aqui para selecionarem o capítulo da escolha de vocês, tá bom, pessoal? Então, vai ser uma leitura para a semana, para os principais eventos. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, seguir o canal, que isso ajuda bastante a gente, tá? E é uma maneira de agradecer a leitura. E a gente se fala na leitura de vocês. Podem respirar um tempinho aí para escolher a mensagem, se vocês quiserem, e dar uma pausa aí para poderem se concentrar. Oi, para você que escolheu o grupo 1 com a pedrinha branca. A gente vai ler então com o Ethereal Visions o que a semana tem para vocês, grupo 1, ok? Então, vamos começando aqui a leitura da semana, tirando uma cartinha para o começo desse período. Rei de Espadas. Gosto. Gente, o Rei de Espadas é uma energia bem positiva para começar a semana, principalmente para quem trabalha, né? Fora de casa. Então, a gente tá indo aí bem no trabalho, a gente tá bem organizado, tá sabendo passar a mensagem que a gente precisa passar para quem precisa passar. Bem comunicativos aí, de uma maneira autoritária, talvez, um pouquinho, né? Talvez a gente esteja falando também de uma semana que comece com a influência de alguém como uma figura paterna, de alguém mais velho, né? Que vem aí com a incumbência, né? A tarefa de falar alguma verdade pra gente, ou de colocar a gente nos eixos, dar algum conselho importante pra gente poder seguir a nossa vida de uma maneira mais madura. E é isso, esse é o começo da semana. Logo depois a gente tem o Diabo. Tá, entendi. Então parece que tem uma questão sobre controle aqui na semana de vocês, grupo 1. A semana de vocês começa então com um tom um pouco tenso, para falar bem a verdade, mas eu sinto que tem mais aqui um foco direcionado a trabalho, tá? Que tá causando isso. A gente tem um 10 de ouros que tá falando sobre uma visão a longo prazo, algo que vocês fazem que é estável, que tem a ver com trabalho aí, talvez o ganha-pão de vocês mesmo esteja passando por alguma situação de chefes problemáticos ou algo assim, mas que você tá conseguindo lidar bem, você tá conseguindo tirar de letra. E essa situação a longo prazo aí, você já não tem mais certeza se é o que você quer, talvez você esteja se sentindo um pouquinho preso, apesar de você conseguir lidar bem com esse ambiente, tá? Tá aí no final do ano, você tá se sentindo um pouquinho exaurido, exaurida, talvez a coisa esteja aí indo não tão bem, você está reconsiderando as suas escolhas, né? Vamos ver, vamos ver. Rainha de Espadas. Abre a semana com o Rei de Espadas, fecha com uma Rainha de Espadas. Eu gosto disso porque mostra que vocês estão muito no controle dessa situação, qualquer que ela seja, tá? Vamos meditar um pouquinho aqui nessas cartas, só para a gente poder ter uma ideia melhor do que está acontecendo com vocês. A gente está falando sobre uma situação de trabalho mesmo, e satisfação dentro do trabalho. Parece que vocês estão se sentindo um pouquinho presos, cansados. Parece que vocês estão fazendo algo que vocês não gostam de fazer já há um bom tempo. E vocês acabam sentindo que não conseguem sair, mas agora vocês nomeiam o diabo que vocês servem, né? Ou seja, vocês são capazes de enxergar essa semana por que vocês nunca saíram. Vocês são capazes de enxergar por que vocês se mantêm nessa dinâmica, por mais que ela seja desconfortável. A verdade da coisa é que ela é útil, né, na sua vida. Talvez ela te consiga uma grana aí e uma estabilidade financeira que outros lugares não conseguiriam e você se mantém por isso. É meio que vender um pouquinho, né, de você para o capitalismo, né, pessoal? Então vamos lá, continuando a semana. A gente tem uma semana que é um pouco difícil, eu não vou negar, viu, pessoal? Parece uma semana um pouquinho conturbada, apesar dela não indicar grandes problemas. Eu acho que a coisa tá um pouquinho tensa, principalmente no quesito autoridade. Pois bem, eu acho que tem algum problema com alguma figura autoritária que você
enfrenta muito bem. Você consegue navegar a situação muito positivamente no começo da semana, isso te dá muita confiança, tá? A Rainha de Fogo também vem corroborando essa visão que eu tive aqui de você conseguindo driblar essa figura autoritária aqui, porque você é uma pessoa que sabe como atender às expectativas de uma hierarquia, né, que você serve. Vamos ver aqui. Você tem uma boa preparação para isso. Carta da Torre. Entendi. Parece que essa semana você tem alguns eventos que interrompem um pouco algumas atividades de lazer. Você percebe que você causa um impacto quando você. Tá, acho que eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Você não era assim antes. Você não simplesmente aprendeu. Tá, você não lidava com as coisas dessa forma, e você percebe que aprendendo a lidar com as coisas dessa forma, você consegue tirar de letra a situação que antes era difícil. E daí você começa a ver um proveito que pode ser tirado desse trabalho que você já está desenvolvendo há um tempinho, no longo prazo. E você não estava vendo isso antes porque você estava. Olha, 8 de paus, legal. A semana se desenvolve de uma maneira bem interessante. Eu estava meio confuso e sentindo vocês meio perdidos porque eu acho que era a sensação que estava vindo antes, mas eu vi essa torre e tudo se iluminou aqui para mim, como eu acho que vai ser para vocês essa semana. Parece que vem aí o entendimento, 2 de paus. Olha, daí só fogo, fogo, fogo. Olha que interessante, gente. Vem aí o entendimento do que vocês precisam fazer para poder pararem de sentir essa insatisfação que vocês vinham sentindo. Vocês criam um novo paradigma, basicamente, para pararem de se sabotar. Legal, 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 legal. Legal. E os 5 de ouros aqui, falando um pouquinho no fundo do baralho também sobre essa mentalidade de escassez que você vem reunindo. Mas let's speak no more about it. Então, pessoal, é o seguinte, a mensagem para mim ficou mais clara conforme foram saindo as cartas. Eu sinto que vocês refazem a ideia de vocês essa semana do que vocês podem alcançar na vida. A gente tem aqui um 10 de copas, um 9 de copas, um rei de ouros, rei de espadas, rainha de ouros. Mais maduros vocês não poderiam estar, tá? Para poderem lidar com a vida de vocês no trabalho, para poderem lidar com a vida de vocês pessoal. Mas não foi sempre assim. Isso é algo que vocês aprenderam a identificar agora. Esse diabo tá aparecendo aqui porque vocês aprenderam a iluminá-lo. Vocês aprenderam a colocar um holofote nessa dificuldade, nesses vícios que vocês tinham sociais, né? De talvez serem muito submissos, ou então de talvez serem muito arredios, autoritários e não conseguirem lidar bem com uma hierarquia. E por isso vocês acabavam metendo os pés pelas mãos e perdendo oportunidades. Agora vocês aprenderam a jogar o jogo, vocês aprenderam a usar uma máscara com aquele 7 de copas ali quando necessário e ir de acordo com o interesse do momento e falar o quando necessário, o que é necessário para atender aos seus próprios interesses, né? Não só os interesses daqueles que você serve, para aqueles que você trabalha, mas também os seus próprios interesses fazendo isso acontecer, né? Enquanto você é visto como uma pessoa dedicada e que trabalha bem, né? Então, eu tô focando muito em trabalho aqui porque eu sinto que para a maioria de vocês é sobre isso. Mas falando sobre relacionamentos para alguns, a gente tem alguém aprendendo a lidar com uma sensação difícil dentro de uma relação e uma verdade vindo à tona de maneira que vocês conseguem estabelecer no longo prazo aí algo mais satisfatório para vocês, tá? Existe um fator nas discussões que vem à tona que você ganha, vamos dizer assim, e você consegue fazer a situação ser contornada. Não é que você vai dominar, você vai aprender a navegar a situação. E aí você vai entender que você só precisava ter aprendido a controlar o seu temperamento durante esse tempo, que você tem lutado tanto. O diabo, ele é meio que isso, a gente vendo, né, as nossas sombras e como elas estavam impedindo a gente de se habituar ou se adaptar a certas coisas que às vezes, se a gente se adaptasse, como você está fazendo essa semana, teria sido melhor e você consegue finalmente matar o demoninho na unha. Tá bom, grupo 1? Gosto bastante disso. Quando a gente fala de pessoas solteiras que estão aí talvez procurando um romance, a gente tem bastante oportunidade essa semana, inclusive de algumas pessoas mais velhas ou pessoas mais responsáveis, num cargo mais alto na vida, ou pessoas que têm a vida mais estável e que te mostram essa possibilidade aí de você construir algo junto da sua estabilidade com a dessa pessoa para o longo prazo, tá bom, grupo 1?
Gosto disso, é uma semana bem fértil, de bastante epifania, vamos dizer assim, né? Bastante iluminação para você poder entender como navegar alguns vales sombrios aqui da sociedade. Mas é uma boa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, deixa um like, gente, não custa nada. Vocês podem também seguir o canal, porque daí vocês vão ficar sempre sabendo quando eu postar alguma coisa, principalmente se vocês ativarem aquele sininho. E eu gostaria de convidar vocês a reverem o resto do conteúdo também no Instagram, lá no TikTok, aqui no YouTube. Eu posto coisa o tempo inteiro e a gente vai se falando, tá? Também faço leituras particulares. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Oi, pessoal que escolheu o grupo 2 com a pedrinha prateada e o Golden Art Nouveau. A gente vai falar da semana de vocês, tá? Pra gente ver o que são os acontecimentos principais, energias principais, tá bom? E eu queria pedir pra vocês encarecidamente seguirem o canal, não custa nada e é muito gratificante ver se vocês estão gostando do meu conteúdo através desse gesto, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que tem pra semana do meu grupo 2? O que a gente pode falar aqui sobre essa semana pra vocês? Olha, a carta de Áries. A gente tem o Imperador abrindo a leitura, o que é bem legal, tá bom, pessoal? Eu gosto bastante disso. O Imperador, ele fala sobre autonomia. Ele fala sobre a gente ter tanta certeza daquilo que a gente quer, que todas as nossas ações, elas são voltadas para estabelecer esse novo padrão que a gente quer criar, né, sobre a nossa vida. E isso acaba gerando, né, a realidade da maneira que a gente gostaria. Por isso o Imperador, ele tem uma visão de mundo geral ali que acaba sendo muito criadora, né? Vamos colocar aqui, então, as outras cartas. Eita, tem um monte de coisa virando, gente. Eu não vou pegar muita carta, não, pessoal. Não vou pegar, não. Eu só quero uma só. Uma de cada vez, se vocês puderem. Vamos lá, 2 de copas. E aí, logo depois do Imperador, o 2 de copas, parece que vocês estão focados num relacionamento aqui, ou mesmo numa parceria. Talvez vocês queiram começar alguma parceria de negócios essa semana. Mas, de qualquer maneira, parece que vocês decidiram abrir o coração também de vocês. E parece que existe aqui uma motivação de decepção por trás. Vocês estão querendo superar alguma coisa? O que é? Estão querendo estabelecer domínio sobre alguma relação difícil que vocês estão passando? O que está acontecendo? A gente já vai estabelecer melhor o que é. A gente tem um 7 de paus. O 7 de paus está falando sobre resistência ao decorrer da semana. E a rainha de paus. Bom, essa semana ela tá um pouco conflituosa, viu, gente? Tem muito fogo aqui, uma carta de ar, uma carta de água e nada de terra. O que isso significa? Significa que as coisas estão instáveis. A gente não tá vendo nada que se assemelhe a uma rotina normal. A gente tá vendo algo fora da rotina para vocês, grupo 2, aonde vocês precisam ser um pouquinho defensivos, talvez determinar aí os limites de vocês. E vocês já meio que previam esse resultado. Vocês vão chegar no final dessa semana falando: tá vendo? Eu sabia que era isso que ia acontecer, né? Parece que vocês tentam ter uma conversa, alguns de vocês aqui, que define algumas coisas dentro de uma relação conflituosa que vocês estavam vivendo para alguns de vocês, ok? Vamos continuar abrindo a leitura da semana, então, para a gente poder entender melhor. Um 3 de ouros. Pode ser com relação a trabalho também, uma situação difícil no trabalho que vocês estão tendo que lidar e é bem complicado, porque envolve outras pessoas, talvez sendo um pouquinho injustas com vocês, tá? Essas pessoas, elas estão fazendo por onde te deixarem bem ansioso, ansiosa no seu dia a dia, de maneira que você sinta que você tem que ficar defendendo o seu o tempo inteiro, e parece que você foi injustiçado, injustiçada, tá bom? Grupo 2. Eu tô vendo isso daqui de uma maneira bem. É bem normal, dia a dia, assim, não é nada que vai acabar com a sua vida, você já previa e você vai sair por cima dessa situação no final. Mas por essa semana, você vai sentir que você tem que engolir um sapo, tá? A vida meio que coloca isso pra você. Não é fácil, mas você vai acabar conseguindo tirar isso aí. 7 de copas. Conflitos estão aqui aparecendo para serem resolvidos e você tá incumbido de resolver o conflito, parece, né? Você tá tendo que... Que carta é essa aqui? As de ouros, ótimo. Final da semana melhora, viu? Parece que bem no finalzinho da semana você tem ou uma boa notícia,
com esse asa aqui, eu diria que tá mais para um bom resultado, assim, sabe, que te abre possibilidades. Pode ser uma notícia nova ou pode ser só uma ideia nova que você tem mesmo, algo que acontece ali que te dá possibilidades novas de resolver essa situação que você não estava vendo, né? Ou como olhar para essa situação de uma maneira positiva, vamos colocar assim. Eu acho que tem uma figura de autoridade na sua vida que vai acabar fazendo você se sentir. Vai acabar fazendo você se sentir um pouquinho diminuído, diminuída. Mas a vida tá falando pra você não esquentar a cabeça com isso, porque é só um gatilho que você precisa aprender a resolver essa semana. Não é como se isso fosse ter um impacto real na sua vida. Parece que você, no começo dessa semana, decidiu tomar as rédeas de tudo o que acontece com você de uma maneira bem efetiva. E quando esses conflitos aqui vêm, quando eles aparecem para tentar te derrubar, você simplesmente lida com eles da maneira mais madura que você consegue. Você sim tem que se resguardar um pouco. Você se sente um pouco confuso, confusa, tendo que discutir, tendo que se impor. Não é o que você preferiria fazer, você preferiria muito mais tá em paz com essa situação, e no começo da semana parece que você vai conseguir paz com ela, mas aí a coisa degringola, vamos dizer assim, a partir do meio da semana para o final. Parece que você consegue dar a volta por cima, afinal de contas, e conversar, resolver a situação alquimicamente aqui. A vida tá falando para você não desistir. Tem alguma situação aqui que você deve persistir, grupo 2. Parece que ela é decepcionante no começo, parece que ela vai te deixar com dor no coração depois que ela passar, mas não. Ela é algo que você precisa aprender a refletir sobre os seus próprios limites e as suas próprias ideias te limitando, né? Os seus próprios paradigmas sendo um limite para você mesmo e não para os outros, não necessariamente uma verdade, entende? E não porque não seja justo você tentar ser assertivo, você tentar impor os seus limites com as pessoas, não é nem um pouco isso, é só que tem algumas situações na vida que a gente tira muito mais proveito se a gente aprende a navegar com um pouco mais de calma, com um pouco mais de persistência. A gente percebe que a gente consegue transmutar situações para algo que elas nunca tiveram antes. Quando a gente ama alguém, quando a gente dá amor para um trabalho, quando a gente se dedica de corpo e alma, a gente percebe que a gente tem um poder transformador que a fé dá, que nada se compara, vamos colocar assim. E as consequências dos nossos atos, elas elas são geralmente algo que trazem, quando a gente tá se dando de corpo e alma, quando a gente tá se dedicando pra algo assim, elas trazem uma satisfação muito plena e elas trazem uma mudança no mundo à nossa volta que é perceptível demais, porque as coisas realmente hã, acontecem de uma outra maneira por conta da nossa influência. A gente tem aqui a carta da justiça, seguida pelo diabo, o 8 de ouros. Parece que vocês estão tentando superar um ciclo de vícios pessoais e de controle, né, da matéria sobre o espírito, ou seja, os gatilhos dominando o espírito de vocês e não o contrário, o espírito de vocês aprendendo a dominar esses demônios, dar nome para eles e direcionar a energia de vocês para algo criador. Agora vocês percebem isso e vocês são capazes de quebrar esses ciclos, pessoal. E eu vejo que logo no começo da semana vocês entendem isso. Machuca um pouco o que acontece aqui, mais no meio pro final, mas vocês acabam a semana, esse ciclo aqui dessa semana, bem mais tranquilos, sabendo que vocês sabiam o que ia acontecer. E essas rainhas todas, esse imperador, esse rei aqui de espadas, estão falando pra mim que vocês têm um plano novo e vocês aprenderam um truque novo para poder lidar com essa situação. E vocês se sentem muito mais no poder de vocês, mais pro final da semana. Capazes de manifestarem de maneira prática o que vocês querem de fato dessas relações que estão causando isso em vocês, tá? Para quem não tem uma relação e tá solteiro, isso daqui é vocês aprendendo a se impor, né? Impor os limites de vocês sem precisar ficar guerreando com as pessoas para poder impor a visão de vocês sobre elas, né? Isso é vocês aprendendo. Parece que a gente tá falando com alguém meio jovem ou que não desenvolveu muito desde a juventude esse lado diplomático e tá aprendendo a fazer isso mais agora.
A dica do tarô para esses casos é calar, ouvir mais e aprender a engolir um pouco o choro. Vocês estão precisando disso. Nem sempre isso é saudável, da maneira como a gente foi ensinado pelos nossos pais, né? Quando a gente deveria ter sido acolhido. Mas nesse caso aqui é para vocês fazerem isso sim. Engole o choro, para de choramingar e vai viver a vida de uma maneira um pouquinho mais adulta. Viu, pessoal? É um conselho para poucos aqui, mas que precisavam ouvir isso. E a gente também tem algumas pessoas que fazem bruxaria, que estão vendo o resultado dessa bruxaria positiva que vocês fizeram aí. Tudo que vai e volta, se vocês fizeram a bruxaria errada com um planeta que não está muito bem colocado no momento, por exemplo, Mercúrio retrógrado, se vocês fizeram alguma oração para Mercúrio e Mercúrio está retrógrado, prestem atenção, pode não ser uma boa ideia. Vocês podem ter alguns reveses, apesar do plano dar certo aí, que vão deixar vocês meio birutas por um tempo. É só uma dica, cuidado com as magias que vocês fazem se vocês não entendem muito o que vocês estão fazendo. Então, pessoal, é aqui que eu deixo. Se vocês gostaram, dá um like. Por favor, peço encarecidamente. Se vocês gostaram também, por favor, segue o canal, que ajuda bastante a gente a crescer. Eu vejo vocês na semana que vem. Se vocês quiserem outra leitura particular, eu também tô aqui para isso. É só ver os QR Codes aqui no vídeo. E é um até mais. Beijo, gente. Oi, para você que escolheu o grupo 3, Pedrinha Azul e o meu This Might Hurt Tarot. Vamos ver como é que vai ser a semana de vocês, pessoal. Mas antes, eu prometo que vocês não vão se arrepender se vocês derem um like nesse vídeo e seguirem o meu canal. Eu posto muita coisa que vocês podem gostar, meu conteúdo é bem variado e a gente quer variar ainda mais. Então, por favor, me dá um suporte aí, fazendo esse favorzinho que eu pedi agora. Mas vamos ver com o tarô aqui o que vai acontecer na semana de vocês, grupo 3. Bora lá, então. O que a gente tem pro grupo 3, tarô? Quais que vão ser as dicas principais? Eu preciso passar na mensagem para eles hoje. O que eles precisam ouvir? Qual que é a primeira energia que a gente tem para eles? As de espadas. É muito bom começar a semana com as, gente. É quase aquela sensação de uma segunda-feira com um clima bem ameno, fresquinho. O sol, mas com algumas nuvens para dar aquela refrescada aqui e ali, mas bem iluminado, para você poder usar os seus óculos de sol, sabe? Essa sensação de ideias e possibilidades a mil aí à sua frente, conforme a semana vai avançando. E você se sentindo renovado, renovada depois de um descansinho. A semana começa bem. As de ouros, que caiu ali a primeira carta que eu vi. Saiu um monte de carta, mas essa foi a primeira em cima, então eu vou pegar ela mesmo, até porque combina com o as de espadas. Para alguns é um emprego novo. Começa a semana, vocês vão para uma entrevista e já são chamados logo de cara. Gosto disso para quem tá procurando um emprego aqui no grupo 3. Isso é uma possibilidade bem forte, mas vocês precisam mandar currículo, tá? Vocês precisam aí aplicar. Não é algo que vai acontecer por osmose, assim, sabe? Mas vocês ainda podem receber também uma boa notícia hoje, que leva vocês a arrumar um emprego novo. Outras pessoas também estão recebendo notícias boas, em alguns casos sobre gravidez, tá? Gravidez na família, não necessariamente sua, mas na família, tá bom, gente? Número 1 também pode significar isso. A gente tem um 6 de paus. Gente, o grupo 3 tá vitorioso, tá assim com uma semana gostosa, uma semana produtiva. A gente tem um 2 de copas, ó, grupo 3, eu gosto assim. Ai, que delícia de semana, vamos lá. Vamos lá, então. E um 9 de paus, porque não podiam ser tudo flores, né, gente? Parece que a gente abraça o mundo, a gente assume vários compromissos, a gente chega no final da semana agora pensando, putz, é começo de mês, eu preciso dar uma ajustada nas contas, eu preciso dar uma ajustada em algumas coisas. E não tá rolando abraçar o mundo, sabe? Não tá rolando fazer tudo que eu preciso fazer, tá difícil. Mas vocês, alguns aqui também precisam estudar, alguns são jovens que estão estudando para alguma segunda fase de alguma coisa, né? Ou para algum concurso ou algo do tipo. E vocês estão aí usando o tempo livre de vocês para trabalhar, para se dedicarem a planos futuros. Tem muita energia de começo aqui, de oportunidades, vindas de algum tempo que você tá se dedicando, tá, grupo 3? Eu sinto que a vida tá dando algum conforto para vocês em mostrar que o esforço de vocês é garantido, mas eu sinto vocês ainda ansiosos, né, com esse 9 de paus aqui no final. Parece que vocês estão com medo, ansiosos pelo futuro e tentando se preparar o máximo que vocês podem, mesmo a vida já tendo falado para vocês essa semana ou indo falar, né? Porque vocês provavelmente estão vendo para
prever o que vai acontecer essa semana, mas parece que vocês já têm o que é preciso, vocês já estão preparados e ainda assim vocês ficam se duvidando e querendo se preparar mais, grupo 3. É o único alerta que o tarot tá dando, porque a vida realmente está trazendo as circunstâncias mais agradáveis para vocês. Grupo 3. A gente tem um 10 de paus, que é o final de uma situação bem complicada com esses ases de ouros e espadas. Vocês estão aflitos para conseguirem acabar esse ciclo logo e vocês conseguem mais pro meio da semana. 4 de ouros. Parece que vocês têm uma estagnação financeira já há um tempo e as oportunidades que estão aparecendo agora são muito otimistas, né, para vocês. Vocês gostam de ver como que vocês podem desenvolver aí a vida de vocês, que tem estado estagnada há um tempo. Parece que vocês querem crescer e vocês estão estudando, se dedicando para isso acontecer no presente, mas tem sido bem complexo. A roda da fortuna mostra, no entanto, que a vitória é próxima, porque vocês têm se dedicado demais. Esse 10 de paus aqui, ele já é o final do ciclo, viu, gente? E esse 4 de ouros, ele não é sustentável para sempre, principalmente vendo esse movimento todo que a gente tá vendo aqui, inclusive com a roda da fortuna. E o Cavaleiro de Ouros. É progresso, galera. Vocês conseguem sim, fiquem em paz. Vocês estão fazendo o suficiente. Essa ansiedade, ela não é boa pra vocês. Então, se livrem dela, tá? Porque vocês precisam estudar? Talvez. Mas separem um momentinho pra lazer. As pessoas que vocês amam precisam estar incluídas neles, tá? Vocês precisam sair com os pares de vocês, os amantes, as pessoas que vocês gostam, os amigos, para vocês poderem sentir uma normalidade, não estarem só encafifados com esse novo projeto que vocês querem manifestar na vida de vocês, tá? Vocês precisam um pouco disso, porque vocês têm se isolado por conta desse planejamento todo. E não é que a vida tá repreendendo vocês por isso, porque o resultado tá aí. Mas vocês precisam de alegria. Eu vou falar um pouco mais alto porque eu acho necessário aqui. A gente tem aqui esses 3 arcanos maiores mostrando que é uma placa de alerta para vocês se atentarem, ok? A gente tem aqui o eremita, a carruagem e o sol. Tá falando que vocês vão entender, depois de analisarem bem como vocês têm passado essas últimas semanas, que vocês precisam se movimentar um pouco. E a roda da fortuna tá aí para isso, o 6 de paus tá aí para isso, mostrando que essas oportunidades do começo da semana que te motivam a entender que esse período tá acabando, né, de escassez. Olha, esse período de escassez, que era exatamente o que eu ia falar enquanto eu pulava o 5 de ouros. Esse período de escassez está acabando, esse período difícil. E aí o 10 de espadas também tá falando que o período difícil tá acabando. 10 de paus, 10 de espadas. Gente, é muito sofrido. Vocês estão sentindo um peso muito grande há muito tempo e não é à toa que esse 9 de paus saiu aqui no final da semana, porque vocês ainda têm um longo caminho para percorrer, mas essa semana dá um respiro na consciência de vocês tão bom. A gente tem o 5 de paus aqui. Dá um respiro na consciência de vocês tão bom de vocês poderem se livrar, possivelmente num futuro próximo, aqui com as de copas no fundo do baralho, dessa situação aqui difícil que vocês têm passado. Não é imediatamente. Vocês ainda estão nela, as coisas estão mudando bem rápido e vocês veem uma melhora nas circunstâncias essa semana, tá? Para conseguirem fazer os planos de vocês darem certo. Para muitos é um emprego, para outros é um relacionamento, a gente já vai destrinchar melhor. Mas essa mentalidade de escassez, de brigas, de ficar esperando que a coisa sempre aconteça de forma a te fazer ficar triste e deprimido, deprimida, vai mudar. Vai mudar muito rápido essa semana e ela já começa mudando, tá? E vocês mal vão acreditar até que o meio da semana realmente parece que engrena vocês num movimento que faz vocês acreditarem que a coisa acabou de fato. No entanto, vocês ainda estão ansiosos que isso possa ser tirado de vocês e que tudo possa voltar a ser como estava se vocês diminuírem o ritmo, baixarem a guarda. Não é para diminuir o ritmo, mas é para vocês colocarem o ritmo aí em parâmetros que deem um pouco de descanso, né? Uma margem de descanso. Falando sobre quem tá em um relacionamento, vocês passaram por muita coisa juntos recentemente, pessoal, mas o dinheiro tá entrando, a coisa tá acontecendo, vocês recuperam a confiança, a autoestima, vocês param de brigar, vocês conseguem ver a luz no fim do túnel, tá bom, gente? Pra quem tá. E tem reconciliação, tá bom? É reconciliação. Só tem que controlar a ansiedade do mesmo jeito, de que a coisa vá se repetir, porque agora é tudo novo. Então é muito mudar agora a mentalidade de ambas as partes, né? Como diriam.
Pra quem não está num relacionamento, eu não diria que é o melhor momento pra se relacionar como um todo, mas é um bom momento, num sentido de longo prazo, mas é um bom momento pra vocês paquerarem e pra vocês terem aí um flerte novo e quem sabe vislumbrarem aí uma coisa interessante a longo prazo, mas nada que deva ser estabelecido ainda, né, nessa semana. Vamos com calma no andor, porque vocês têm outros focos. Para quem tá falando de trabalho, muitas pessoas acham um trabalho novo e é o fim de um longo período aí de estiagem que vocês estavam enfrentando. Vocês ainda vão ter que passar por um treinamento que vocês vão achar que é um pouco tenso, mas que vocês vão conseguir tirar de letra, porque vocês já vêm se preparando para isso há um tempo. É só a sua ansiedade querendo te sabotar. Não deixa, tá bom? Continua aí no seu ritmo, mas descansa, dá o seu tempo para lazer para você não pirar também, tá bom? Que nem a gente falou um pouquinho mais cedo no vídeo. Para outras pessoas que já estão empregadas, a gente tem aqui vocês querendo crescer um pouquinho e calma que a tua oportunidade tá vindo. Você já ouviu falar dela, você já está imaginando o que pode ser e agora você está se preparando para isso. O seu futuro é brilhante, mas você precisa deixar ele acontecer no próprio tempo e não ficar tentando fazer as coisas acontecerem no seu, tá bom? Na questão do trabalho para quem já está empregado e quem está aí mais seguro, querendo progredir aí na sua posição na vida, tá? Você já está fazendo o suficiente. Não exagera, tá bom? Então, pessoal, é aqui que eu vou deixar a leitura para o meu grupo 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, gentilmente eu peço que vocês deem um like. Curtam aqui, compartilhem esse vídeo, comentem o que vocês acharam da leitura da semana passada, ou de qualquer outro conteúdo. Eu também aceito feedback, seria muito bom, gosto bastante, tá? Leituras particulares eu ofereço, é só vocês verem o QR Code que vai aparecer já já no final, aqui na tela final. E lá no meu canal também tem um QR Code na capa, quando vocês forem se inscrever, é só vocês apontarem o celular lá para falar comigo e fazer uma consulta particular, tá bom, gente? No mais, a gente se fala na semana que vem. Os mensais aí com os signos também estão saindo, então é só vocês irem assistir o signo lunar, do sol, do ascendente de vocês, tá bom, pessoal? Para outra mensagem mais completa do mês. E a gente se fala mais numa próxima. Tchau, tchau, gente.